O governador Wilson Witzel publicou no seu Twitter dizendo que ele foi procurado pelo pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, pelo PSDB, o Paulo Marinho, dizendo que Paulo Marinho estava pedindo proteção policial, porque ele havia feito denúncias contra a família Bolsonaro e ele estava com muito medo da família Bolsonaro, já que a família Bolsonaro é ligado a milicianos. Pois bem, se você não está por dentro disso, deixa eu lhe explicar. O Paulo Marinho é suplente de Flávio Bolsonaro no Senado Federal. O Paulo Marinho é um daqueles traíras do presidente Bolsonaro, é um daqueles que virou as costas para o presidente Bolsonaro, talvez porque os seus interesses não haviam sido supridos pelo presidente Bolsonaro. Talvez tenha sido isso. Bem, o Paulo Marinho agora criou algumas ilações e a imprensa, que é contrária ao presidente Bolsonaro, resolveu dar voz ao Paulo Marinho. Resumindo, o que Paulo Marinho diz é que Flávio Bolsonaro recebeu uma notícia privilegiada, informações privilegiadas da Polícia Federal sobre o caso Queiroz, tentando fazer uma ilação, criar um factoide de que o presidente Bolsonaro já fazia, naquela época, algumas intervenções de proteção ao seu filho Flávio Bolsonaro. Bem, vamos agora desmascarar o mentiroso do Paulo Marinho, amigo do Dória, e a gente começa a desmascarar, primeiro, dizendo algumas verdades. A primeira verdade: o caso Queiroz nada tem a ver com o caso Furna da Onça, que foi o caso que o Paulo Marinho disse que o Flávio teve informações privilegiadas dentro do caso Furna da Onça, que foi uma operação da Polícia Federal que prendeu alguns deputados estaduais aqui no Rio de Janeiro. Nada tem a ver. Segundo, o caso Queiroz nunca passou pela Polícia Federal. Ele sempre esteve no âmbito da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Outra coisa, que é uma outra mentira, Bolsonaro fazendo intervenção na Polícia Federal há 2 anos atrás. Bem, ele não pode ter feito intervenção na Polícia Federal, porque à época Bolsonaro era um deputado federal, não era sequer o presidente da República. Outra coisa, como é que Paulo Marinho desperta um assunto agora depois de 2 anos? Ou seja, há 2 anos foi feito esta operação Furna da Onça, e quer dizer que então Paulo Marinho sabia desta informação privilegiada da Polícia Federal para o Flávio Bolsonaro e ele só resolve denunciar isso agora. Pessoal, isso se trata de mais uma ilação. Mas se a gente ficar quieto, mesmo sendo tão ridícula essa ilação, mesmo sendo tão mentirosa essas informações, mas se a gente ficar quieto, o outro lado apenas comenta e tem os fatos e tem a condução da coisa. Ontem o Fantástico já deu voz ao Paulo Marinho, ontem e hoje a Globo estará. Paulo Marinho, portanto, é sócio político de Dória, é o grande afiliado político no Rio de Janeiro de Dória. E vocês sabem que Dória e o Wilson Witzel, eles batem ali uma bola, não é? O que Witzel faz é orientado pelo Dória. Na verdade, o Witzel, ele carece de ser alguém mais inteligente. Portanto, ele precisa sempre do seu padrinho, o Dória, dando algumas informações.
Tanto que boa parte das empresas que foram contratadas nesses contratos superfaturados emergenciais foram contratadas de São Paulo, provando que eles batem uma bola juntos. O tal do Paulo Marinho, também para quem não sabe, é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. E eu estou apostando com qualquer um que, como o PSC, que é o meu partido, infelizmente, não tem nome para lançar para a prefeitura do Rio de Janeiro, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma dobrada. Witzel e Dória, Dória e Witzel apoiando o Paulo Marinho para a prefeitura do Rio. É o que eu estou apostando. Por isso é que Witzel fez questão de ontem, no seu Twitter, falar de que o Paulo Marinho, pré-candidato à prefeitura do Rio pelo PSDB, pediu a proteção da PM. Aliás, é outra coisa que me faz quase rir nesta live. É o fato de Paulo Marinho pedir proteção à PM, como se ele fosse um cidadão comum, como se ele não fosse um grande burguês da zona sul do Rio de Janeiro, como se ele já não tivesse seguranças particulares. Vai precisar da PM, Paulo Marinho? Pelo amor de Deus, a PM, Paulo Marinho. Já está faltando policial no Rio de Janeiro. Vai colocar policial para te proteger? Você é o cara que anda com segurança para cima e para baixo, Paulo Marinho. Pelo amor de Deus, é no estalar de dedo, você tem carro blindado, você tem tudo. Vai se comportar como um cidadão comum, Paulo Marinho. Isso não cola, isso não cola. Tanto que não cola que a repercussão do assunto está sendo feito apenas pela Globo, porque, e por alguns outros canais aí desta mídia tradicional que é naturalmente contra o presidente Bolsonaro. Então, só para que você, ao ser abordado por um esquerdista, possa retrucar esta informação mentirosa de que havia um conluio entre Polícia Federal e a família Bolsonaro, que há 2 anos atrás, na Operação Furna da Onça, que foi uma operação que prendeu deputados federais, o Flávio Bolsonaro, que era então deputado estadual, teve uma informação privilegiada sobre o caso Queiroz. Primeiro que nada tem a ver Furna da Onça com o caso Queiroz. Segundo, o caso Queiroz nunca foi um caso da Polícia Federal, sempre foi um caso da Polícia Civil. Outro que quem está fazendo essa pseudo-denúncia de 2 anos atrás é Paulo Marinho, sócio de Dória, sócio de Witzel, pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e mais, suplente de Flávio Bolsonaro. Portanto, ele é o maior interessado na queda do senador Flávio Bolsonaro, porque se Flávio Bolsonaro cair, então Paulo Marinho senta na cadeira de senador no seu lugar. Portanto, está aí a contraprova da ilação mentirosa, por isso é que é ilação, da informação mentirosa do Fantástico de ontem, do Jornal Nacional de hoje, que vai ter, com certeza, do Jornal Hoje, que vai ter, e de qualquer mídia tradicional que tenta provocar ilações, que tenta provocar informações mentirosas contra o presidente Bolsonaro e a sua família. Estou entrando com uma ação contra Wilson Witzel. Mas não é uma ação contra o governo, é uma ação no CPF do governador, para que ele seja incriminado, ok? Pelas mortes de cidadãos cariocas e fluminenses que morrerem no estado do Rio de Janeiro por falta de respiradores. Não é possível nós ficarmos calados diante da mortandade que vai acontecer no Rio de Janeiro se as pessoas começarem a precisar de respiradores. Dos 1.000 respiradores que o governo quadrilheiro do Wilson Witzel comprou, apenas 52 chegaram no Rio de Janeiro. E só para você ter uma ideia, dos 52, o ex-secretário de Saúde, Edmar, que saiu agora apenas com uma cortina de fumaça, não é? Apenas com uma cortina de fumaça, ele saiu, mas continua no governo,
porque é o homem forte do pastor Everaldo, que é o presidente do PSC, que controla a saúde do Rio de Janeiro, que também controla a saúde do Amazonas. Portanto, se alguém quiser, se a Polícia Federal quiser desarticular a quadrilha da saúde do Rio e a quadrilha da saúde do Amazonas, é só prestar atenção nos passos do presidente do PSC, que infelizmente é o meu partido ainda, que eu não posso sair por conta de janela eleitoral. Então, é só prestar atenção nessa conexão Amazonas e Rio de Janeiro. Então, o Edmar, que é indicado do pastor Everaldo, ele ainda continua no governo Wilson Witzel. Na verdade, você precisa compreender algo aqui. Deixa eu só terminar essa minha linha de raciocínio sobre esses respiradores. Então, o Edmar, mesmo sabendo que os 52 respiradores